Boa noite. Boa noite, crianças. Que graça tem o Natal? É legal? É legal. A gente vai ficando adulto e a gente vai perdendo a magia da nossa infância. Eu me lembro que quando era criança, havia uma rua no centro de Sorocaba, agora não sei qual é. Talvez seja a Rua da Penha. Mas ela tinha milhares de luzinhas amarelas, umas bolinhas que eles enfeitavam. E assim, quando eu vinha para a cidade, para mim era uma coisa diferente, né? Parece que a igreja entrava num clima diferente. Tinha mais brilho, mais luzes. E a gente vai ficando adulto e parece que o Natal vai perdendo um pouco a graça. Aí quando nós temos filhos, ou filhas, no meu caso, crianças em casa, parece que o Natal, volta a ter um pouco dessa magia, desse tempo diferente, dessa expectativa. Elas querem que monte a árvore de Natal, elas querem que enfeite a árvore de Natal, elas querem que tenha o amigo secreto, e fica todo aquele mistério, aquela expectativa. Mas não é sobre esta graça apenas que nós estamos querendo falar nessa noite, mas uma graça superior. O texto muito conhecido de todos nós, João capítulo 1, versículo 1 diz: no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo é a palavra, o verbo era o Logos, o verbo era o Deus que se fez carne e habitou entre nós. Agora deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui, crianças. Está vendo aquela imagem lá? Que graça tem uma casa vazia? Não tem graça, né, Murilo? Não tem graça nenhuma. Não tem onde deitar, não tem brinquedo, não tem colorido, não tem nada. Não tem jogos, não tem celular, né? Não tem nada. Olha, a nossa casa era assim. Eu vou explicar para vocês. O texto diz que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Quem é ele? Jesus. Jesus estava lá no princípio com Deus. E a Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia. Habitava no cosmos, no universo, no nosso planeta, o caos. Estava tudo bagunçado, não tinha forma, não tinha separação de águas, de terra. Não havia animais, não havia plantas. E aí a Bíblia diz que Jesus estava lá. Jesus estava lá com Deus, e ele começou a criar todas as coisas. Ele disse: haja luz, e apareceu a luz, houve luz. E aí ele criou, ele fez a separação da terra, do mar. Ele fez as plantas, fez os animais, e por último ele fez quem? O homem. Só o homem? A mulher. E do que ele fez o homem? Da madeira? Da água? Da terra. Da terra. E a mulher ele fez de quem? Da costela do homem, para que ela não fosse menor nem maior que ele, mas semelhante a ele. Que graça teria o nosso mundo se Cristo, o Logos, o Verbo, não tivesse criado todas as coisas? Nenhuma graça. A nossa casa, chamada planeta Terra, estaria vazia. Mas olha só, vou fazer uma outra pergunta para vocês. Preste atenção, vamos lá.
Que graça tem um lugar totalmente escuro? Nenhum. Por quê? Dá medo. Eu já saí dessa igreja aqui meia-noite, com todas as lâmpadas apagadas e as portas batiam, o vento soprava e parecia que tinha alguém atrás de mim. Me arrepiei todo. Que medo. Mas olha só o que aconteceu. A vida estava nele. Quem é ele mesmo? Jesus. E a vida era a luz dos homens. E a luz que é Jesus resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Deixa eu te perguntar mais uma coisa. Quem é mais forte, a luz ou as trevas? A luz ou o escuro? Digamos que no seu quarto esteja tudo escuro, certo? Aí você acende uma lâmpada. Vai continuar escuro? Então a luz é mais forte que a escuridão, não é? Agora, a humanidade, todos os homens, todas as mulheres, eles estavam na escuridão, mas não na escuridão da noite, na escuridão do seu coração. Não havia esperança para os seres humanos. Eles não sabiam para onde caminhar, para onde ir. E Jesus veio ao mundo, a luz veio ao mundo. E a Bíblia diz que Jesus é a luz do mundo. E quem segue a luz do mundo não anda na escuridão. Jesus disse: eu também sou a porta. Aquele que entrar por mim será salvo. Quem me segue não andará nas trevas. Jesus então veio para dar direção para as nossas vidas, para nos trazer uma esperança, para nos fazer saber por onde caminhar e onde pisar. Você já andou no escuro? Eu já andei no escuro e já dei uma cabeçada na parede, já tropecei. As pessoas que não têm Jesus andam tropeçando, elas andam com medo, elas andam no escuro, porque Jesus é a luz do mundo. Agora a última pergunta para vocês, olhe lá. Que graça tem a vida sem papai e mamãe? Oh, Mônica, Filéufo, vocês estão bem na fita. Nenhuma, está dizendo Tito. Queridos, é verdade, que bom que Deus fez a família, não é? Que bom. Olha só o que aconteceu por causa do Natal. A Bíblia diz que Jesus veio para os seus, veio para o seu povo, para Israel, para os israelitas, os judeus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Por meio de Jesus, nós temos agora um papai do céu. Jesus disse: eu sou o caminho. Que mais, crianças? A verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Através do pecado de Adão e Eva, os seres humanos foram separados de Deus, foram expulsos da presença de Deus, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Há um abismo entre a humanidade e Deus, e Jesus veio ao mundo para que todo aquele que nele crê possa se tornar um filho de Deus. Todos nós fomos criados por quem? Crianças? Por Deus.
Todos nós somos criaturas de Deus. Assim como os anjos são criaturas de Deus, assim como os animais são criaturas de Deus, as pessoas. Mas quando a gente se torna filho mesmo, filho, estamos pertinho de Deus. Isso, quando que Ele se torna o nosso amigo e quando nós nos tornamos amigo de Deus? Quando nós entendemos que Jesus Cristo veio ao mundo para nos salvar e nos reaproximar de Deus. Só Jesus pode fazer isso por você. E através de Jesus, sendo Filho de Deus, nós fomos adotados na família de Deus. E isto é Evangelho. Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dentre os quais eu sou o principal. Ele veio para me reconciliar, para me aproximar de Deus. E a última pergunta, essa era a penúltima. Que graça teria um mundo sem Deus? Nenhuma. O mundo seria assim, ó. Olha lá. O que vocês estão vendo lá? Nada. Tudo branco. Tudo branco. O mundo sem Deus não faria absolutamente nenhum sentido. Não teria nenhuma graça. Não haveria nenhuma graça. Por isso o verbo, a palavra, Jesus, Ele se fez carne e Ele habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E aí, o mundo que era sem graça, começou a ter graça, começou a ter alegria, começou a ter paz, começou a ter vida, começou a ter sentido. Nesta noite, queria fazer um desafio a todos nós que estamos aqui. O que seria da tua vida se Jesus não tivesse nascido? O que seria das nossas vidas sem as palavras de Jesus na cruz do Calvário? Está consumado, está pago. Mas o que seria da cruz se Jesus, se Deus, o Filho, não tivesse sido feito humano e tivesse habitado entre nós? Não haveria para você e para mim e para todas as nossas crianças absolutamente nenhuma esperança. Nenhuma esperança. Tão simplesmente você e eu, nós nasceríamos para morrer. Viveríamos 70, 80, 90 anos. Nos esforçaríamos para ter uma vida próspera, para construir uma carreira, para construir uma família, para ter uma profissão, um título, uma faculdade, uma pós-graduação, mestrado, doutorado, para morar num condomínio, para ser um empresário de sucesso, para ter um nome. Mas após a nossa morte, nada, absolutamente nada, nós levaríamos junto conosco. Sem o Natal, sem a vinda de Jesus, nós estaríamos completamente sem esperança. Só Jesus nos faz transpor dessa vida terrena, peregrina, passageira, curta, para a eternidade. Então nesta noite você precisa tomar uma decisão. A Bíblia diz que aquele que tem o Filho de Deus tem a vida eterna. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida eterna. A sua vida e a minha vida jamais fará sentido sem que Jesus... Criançada, a nossa vida não faz sentido se Jesus não morar no nosso coração.
absolutamente não faz nenhum sentido. Porque você e eu, nós fomos criados por Deus, mas nós fomos criados para Deus. Se você não dedicar a sua vida a Deus, a sua vida não fará sentido. Por mais que você tenha uma vida feliz aqui, boa, próspera, nessa terra, se você não dedicar a sua vida ao verbo, a palavra, o Logos que se fez carne e habitou entre nós, a sua vida não terá sentido. Porque a sua vida e a minha vida, ela é feita de corpo, de alma e de espírito. E espírito não se preenche com matéria, com dinheiro, com nada nesse mundo. Então que nesta noite, que nós anunciamos a vinda do Messias, você possa abrir o seu coração. E se você ainda não fez isso, você abra seu coração e faça essa oração. Eu queria, de fato e de verdade, não que o Natal tivesse essa graça ou essa magia das luzes e dos presentes e do consumo, mas que ele tivesse realmente essa graça de Deus no meu coração e na minha vida. Que Deus te abençoe e que o Natal de fato faça este sentido espiritual na minha e na sua vida, em nome de Jesus. Amém.